Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos começar com o nosso programa esportivo do Mesa de Debates, aonde a gente fala sobre as notícias do mundo do esporte, né, e os principais acontecimentos aí da semana e, claro, algumas reflexões. E começando aqui o nosso programa, né? Essa semana não tivemos rodada, né, do Brasileirão por conta aí da chamada data FIFA, ou melhor dizendo, as eliminatórias aí da Copa do Mundo. E, né, o Brasil jogou, venceu, né, por 2-1, né, o Chile, né, no Chile, quem anda aí de virada, mas venceu, porém não convenceu. Inúmeros jogadores aí, né, da seleção brasileira, da qual Dorival Júnior insiste, né, colocar, né, como o Lucas Paquetá, né, e outros jogadores aí, principalmente do meio de campo, que renderam aí bem abaixo do esperado. Porém, né, o Brasil ganhou de 2-1. Quem marcou os gols foram os jogadores aí do Botafogo, que merece aí o destaque, tanto o Luiz Henrique e tanto o Igor Jesus, né? Mas a seleção brasileira novamente bem abaixo do esperado. Na tabela, o Brasil aí dá um fôlego, né? O Brasil que chegou a um determinado momento ficar em sétimo lugar, né, na tabela, né, durante o jogo, venceu, conseguiu subir aí para o quarto, mas novamente muito aquém do esperado. E falando em Botafogo, né? Ai, ai. Falar aqui, né, novamente da CPI do John Dexter, né, que está ocorrendo aí em Brasília. E, né, sinceramente, é difícil falar dessa palhaçada toda, né, mas temos um novo capítulo da CPI, onde apareceu um empresário, um apostador, né, que deu uma declaração falando que manipulou, né, diversos jogos, né, do futebol brasileiro, que tinha rebaixado aí mais de 40 clubes e, né, inclusive manipulou jogos, né, como por exemplo do São Paulo e Palmeiras, né, do ano passado, da qual o Palmeiras goleou o São Paulo, que que está sendo aí centro, né, do debate, né, em relação ao Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos lá. O cara, né, que ninguém sabia da existência dele, o cara foi lá na CPI, falou um monte de coisa, mas não apresentou nenhuma prova, nenhum documento, não fez nada, né, mostrando que a CPI, mostrando que ele manipulou esses jogos. E novamente, e mesmo que tivesse tido a manipulação, o fato é que o Botafogo perdeu o título, né, do brasileiro do ano passado, não por culpa de Palmeiras, São Paulo ou forças exteriores. Perdeu o título do ano passado por conta dele mesmo, por conta, né, conforme fala aí o futebol, por conta aí
chamada pipocada, né? Do que aconteceu no ano passado com o Botafogo. Você vai falar que, por exemplo, que teve manipulação no jogo Botafogo e Palmeiras, tá, onde o Botafogo estava ganhando de 3-0 e o Palmeiras chegou lá e no segundo tempo marcou 4. É complicado, né? E é uma pena que essa CPI, ta qual, né, a tendência é que não dê em nada, esteja, né, continuando. É uma pena que um empresário como o John Textor, né, esteja gastando dinheiro público com essa CPI para não dar absolutamente em nada, né? E, enfim, né, o Botafogo que deveria ficar quieto e deveria continuar fazendo um ótimo trabalho que o time está fazendo neste ano, né? É favorito para ser campeão brasileiro, assim como é favorito a ser campeão, inclusive da Libertadores. Não espantaria se não fosse, né? Mas, né, John Textor insiste remoer, né, o ano passado. Às vezes eu me pergunto o seguinte: será mesmo que John Textor estaria preocupado, né, com o futebol brasileiro? Porque se tivesse, por que que o John Textor não se pronunciou, né, naquela vergonha, né, do jogo do São Paulo e Fluminense, da qual o juiz errou e prejudicou o São Paulo, né? O jogo que ocorreu este ano. Eu não vi, né, nenhuma declaração, né, do John Textor em relação a isso, né? E também não vi nenhuma declaração do John Textor envolvendo aqui algumas situações bizonhas, como por exemplo o jogo do Flamengo e Fortaleza, se eu não me engano, da qual o Fortaleza ganhou do Flamengo, né, no Maracanã, da onde, né, o juiz tem um pênalti extremamente bizarro para o Flamengo, né, e não vi nenhuma declaração do John Textor. Às vezes, não quero afirmar isso com toda certeza, mas que passa a impressão, isso passa que o John Textor, né, o que quer é prejudicar alguns clubes, né, como o São Paulo e como o Palmeiras, né? Se quer, né, enfrentar esses clubes, enfrenta, né, dentro de campo, né? Não enfrenta, não faz essas batalhas fora fora de campo, né? Repito, a chance, né, da CPI não dar em nada é muito grande, mas novamente, né, é, ter que lidar, discutir com um negócio que já deveria estar sido superado, porque, poxa, faz um ano, quase um ano que o Flamengo, desculpa, que o Botafogo perdeu o título, né? E ficar remoendo isso até quando, né? Enfim. Agora falar aí de São Paulo Futebol Clube e falar um pouco aí desse momento delicado, né, que o São Paulo vive. Depois aí de um início muito bom do Zubeldia, o São Paulo parece que chegou num certo limite, né? E vários jogadores começam a ser questionado, inclusive o próprio técnico o Zubeldia. Muito por conta aí das eliminações, né, nas Copas, na Copa do Brasil e na Libertadores.
né? E muito pelo fraco desempenho que, por exemplo, que teve perante o quase rebaixado Cuiabá, né? E tentar fazer algumas reflexões aqui sobre, né, a atuação do São Paulo. O fato é que, né, a, a ausência, né, do Alisson e do Pablo Maia no time do São Paulo fez muita falta, né? E fez uma enorme diferença. O Luiz Gustavo e o Bobadilha, né, não conseguiram, né, suprir a ausência, né, de dois jogadores que faz a diferença no time do São Paulo, que é o Alisson, né, principalmente o Alisson e o Pablo Maia. Talvez, né, se esses dois jogadores tivesse não tivesse sido machucado, a situação seria outra. Mas agora, né, a gente tem que pensar da seguinte maneira: os dois jogadores se machucaram, porém, né, quem que o substitui? Né? O São Paulo contratou aí o Santiago Longo e o Marco Antônio. Porém, né, o que se vê, né, e é bastante complicado isso, que nenhum nem outro entra aí no clube, né? O Zubeldia prefere manter, né, o Luiz Gustavo e o Bobadilha, né, no time, né, principal, no time titular. O que, né, é questionável isso, porque deveria tentar algo novo para poder melhorar o time do São Paulo. Então, parte da situação do São Paulo tem a ver com o técnico, sim, né? Não estou falando que o Zubeldia é ruim, que o Zubeldia tem que cair ou algo do tipo, mas tem uma certa responsabilidade, sim. E, né, o que eu vejo, né, que o São Paulo, né, precisa mudar um pouco a mentalidade de como atua esse ano. Tá claro, nítido, né, que a prioridade desse ano do São Paulo foi as Copas. E o São Paulo conseguiu ser eliminado, né, dos dois principais torneios que o São Paulo estava disputando, que é a Libertadores e a Copa do Brasil. E é claro também, né, que o time do São Paulo pisou um pouco no freio, né, porque não conseguiu cumprir, né, não conseguiu aí, né, ser campeão nem de nenhum nem outro, né, pisou no freio e pronto. O problema é que esse tipo de comportamento não pode, né, tá no clube, né? Porque primeiro que o ano de São Paulo não acabou, né? Se o ano de São Paulo tivesse acabado, como ocorreu no ano passado, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e com isso não tinha a obrigação apenas de cumprir tabela para o brasileiro, aí tava tudo bem, né? Aí faria sentido, né, de pisar no freio. Mas o problema é que esse ano do São Paulo não acabou. Esse ano o São Paulo tem coisa ainda para disputar, que é a vaga a vaga aí do brasileiro, né? E essa mentalidade aí que precisa mudar, né? É uma mentalidade que não é de hoje, né, que o São Paulo tem. É, dá para ver uma certa mudança ao que era há 5, 6 anos atrás, onde, né, literalmente a gente tinha o chamado jogador chinelinho,
que prevalecia aí no clube, né? Mas, né, o pensamento tem que mudar, porque o São Paulo, né, o ano não terminou aí no Morumbi ou no Morumbis. E continuando aqui a nossa programação da semana, e temos definições aí, né, de vaga para a Copa do Brasil do ano que vem e para o Campeonato Brasileiro da Série D, e trazer aqui algumas reflexões, né? Na final da chamada Copa Paulista, o que é a Copa Paulista? É o torneio que decide quem vai para a Série D, para quem ganha uma vaga para a Série D e uma vaga para a Copa do Brasil. Temos um campeão, né? O Monte Azul, né, venceu o time de Fotupuranga, né, por 1-0, né, levando aí as decisões para o pênalti, e o Monte Azul ganhou. O Monte Azul vai disputar a série D do ano que vem. Já o time do Fotuparanguense vai disputar aí a Copa do Brasil. Para quem quer, né, um torneio a longo prazo, o Campeonato Brasileiro da Série D é o mais viável. Para quem pensa só no dinheiro, né, a Copa do Brasil é melhor. Aí cabe uma seguinte reflexão que eu tava pensando aqui. Poxa, o São José poderia ter disputado essa Copa Paulista, né, com ao mesmo tempo que disputou aí o Brasileiro da Série D, né? Enfim, nada, não querendo menosprezar os dois times finalistas, né, da Copa Paulista, mas um time, né, o campeão, né, da Copa Paulista, o Monte Azul, é o mesmo Monte Azul que foi rebaixado para a terceira divisão, né, do Campeonato Paulista, né, não a Copa, o Campeonato Paulista, no início desse ano. E o Fotupuranga, né, é o mesmo time que subiu para a segunda divisão, né, do Campeonato Paulista desse ano. Estava na terceira, ou seja, um time caiu para a terceira e um time subiu da terceira para a segunda. O São José, com o elenco que tinha, né, com o time que o São José tinha no ano passado, se mantivesse algumas peças e tudo mais, o São José tinha condições sim de disputar, né, uma vaga para o Brasileiro da Série D, e ter, né, amenizado aí o fiasco que foi o São José no campeonato da Série D deste ano, né? Não teria que, né, precisar disputar a Copa Paulista do ano que vem, ou talvez precisaria, né, a, porque o São José não tem cadeira cativa, né, no Campeonato Brasileiro da Série D, como tem alguns times, né, como Inter de Limeira, né, ou de outros estados como o Brasil de Pelotas, não tem cadeira cativa, mas, né, pelo menos garantir a vaga para o ano que vem, coisa que o São José tinha condição sim é, de fazer e não fez, né? Ou seja, um erro da gestão do São José. A gente sabe que, né, para o ano que vem vai ter algumas mudanças, né? Tá certo que não adianta chorar o leite derramado, né? Que agora já foi, mas ao mesmo tempo assim fica
aquela sensação que poderia ter sido, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? Houveram aí algumas mudanças, né, na gestão do São José, mas ao mesmo tempo, conforme eu falei, poderia ter sido o São José que estivesse lá, mas, né, quis a gestão aí da família Oscar, né, da empresa aí Oscar Calçados, que não fosse assim, né? Enfim, essas são algumas reflexões aí, né? Alguns comentários sobre a notícia aí do mundo do esporte. Espero que tenha gostado, né? Então é só isso. Um forte abraço. Não esqueça de se inscrever no canal Mesa de Debates. Curta, compartilhe, comente esse e outros vídeos. Também siga a gente nas redes sociais e não se esqueça aí do nosso Pix. Então é isso aí, um forte abraço e fui.